dia a dia da advocacia. Eu vou falar um pouquinho pra vocês de como eu me preparo pra uma audiência. Porque pra audiência precisa de uma preparação um pouco mais específica. Então, um dia antes, pelo menos, eu baixo o processo e leio. No dia, eu dou uma olhada no processo pra ver se teve alguma peça, alguma coisa pra eu baixar novamente, se precisar. Eu baixo o processo na íntegra e faço algumas anotações à caneta, porque eu me sinto mais à vontade assim. Então eu sempre tenho um caderno em mãos. Eu faço todas as anotações que eu entendo que são importantes para aquela audiência. Faço tipo um resumo, os apontamentos. Olha, hora extra de tal a tal horário, cartão de ponto tá assim. Perguntas que eu entendo que são interessantes, tal e tal. Quando são audiências de instrução. E aí eu converso também com um preposto, que é aquela pessoa que vai representar a empresa. Passo algumas orientações e normalmente são termos que a gente utiliza no dia a dia e que podem prejudicar na hora da audiência. Então, normalmente quando a gente fala às vezes acontece, é sempre, né? Porque a gente mente, a gente já tem isso na cabeça. Você vai no médico, o médico pergunta, você bebe? Ai, às vezes. Esse bebe todo dia. Não sabe essas perguntinhas que o às vezes é sempre? Então eu evito. Ou eu coloco delimitação de tempo. Então, por exemplo, faz horas extras? Faz 2 vezes por semana, em média. Então a gente muda alguns termos para que fique delimitado melhor o período e que fique mais fácil de visualizar para o juiz, para outra parte, e também ajuda muito no processo. Mas, quando é uma audiência de conciliação, eu explico tudo o que pode acontecer para o cliente. Desde o primeiro momento da audiência de conciliação, que pode ser uma situação de que a outra parte não venha com uma proposta ou não venha, de alguma forma, à vontade para fazer um acordo. Então pode ser que, por exemplo, eu esteja numa audiência trabalhista pela empresa e a empresa tem uma proposta de acordo, mas o reclamante não aceita aquela proposta. Ele fala que não quer fazer acordo e prefere esperar um pouquinho mais. Como pode ser pelo reclamante, e aí ter a mesma forma, a empresa não vir com proposta. Assim como se fosse um acidente de carro e a pessoa entende no juizado especial civil que ele não tem nada a ver com acidente de carro, que o problema do abarroamento, né, da batida do carro foi por causa da outra parte, enfim. Então, tudo isso pode acontecer. Eu sou muito chata num seguinte ponto. Quando a gente está discutindo acordo, eu não entro no mérito. O que é isso? É discutir o processo. Eu acho que a gente está fazendo um acordo. Quando a gente entra nessa discussão de mérito efetivo, a gente já está discutindo o mérito, então deixa para uma audiência de instrução, ou até mesmo pode prejudicar, porque a parte, ela pode se sentir emocionalmente abalada e não queira fazer acordo, então precisa tomar muito cuidado com isso. Eu sempre bato na mesma tecla, não estamos discutindo o mérito, mas se for para discutir o mérito, a gente espera a instrução. Uma outra parte bacana também numa audiência de conciliação é que se estiver sendo presidida pelo juiz, não sendo um caso de sejusque ou conciliador numa audiência de conciliação que não seja no sejus, e tiver muito no impasse, eu pergunto pro juiz qual que é a proposta dele, o que ele entende interessante para resolver aquele processo. Normalmente, os juízes, quando você pergunta da proposta do juízo, ele meio que faz uma pré-análise de julgamento. Isso pode alterar durante a instrução, então é só mesmo um pré-julgamento. Agora, se já rolou a instrução e tudo mais, então fique atento à proposta do juiz. O juiz fala, acho que nesse processo a gente podia fazer um acordo de 5 mil. Cuidado, vai ser mais ou menos esse o valor da condenação. Então, é só uma observação. Eu sempre passo esse feedback para os clientes porque eu acho importante. Preciso explicar, principalmente, qual que é o momento dele falar, porque cliente faz careta, cliente fala no meio da audiência, agora ainda mais com as audiências virtuais, fica muito complicado. Tomem cuidado em relação a isso, porque isso pode prejudicar sim o processo, pode prejudicar sim o seu cliente. Então eu sempre oriento, mesmo que você não concorde com aquela situação, evite mostrar seu juízo de culpa, evite emitir o seu parecer. Então a pessoa tá falando, ai, tá mentindo, não sei o que. Eu não deixo meus clientes fazer. E uma outra coisa também que eu corto, o cliente tá depondo e ele fica falando, e eu falo assim, seja mais objetivo, o juiz não tem o dia inteiro. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala algumas coisas que não tem nada a ver com o processo, e aí ela quer desabafar ali naquele momento de depoimento. Isso pode atrapalhar. E se o juiz for grosso com o cliente, naquele momento assustar, fala assim, olha, tô perguntando A, você tá respondendo B. Alguma coisa nesse sentido, o cliente, a pessoa desestabiliza, pode prejudicar o processo também. Então eu sempre converso, falo assim, olha, seja objetivo nas respostas, explique o que precisar explicar, responda sim ou não, se for uma resposta de sim ou não, seja objetivo, porque quanto mais a gente fala, mais a gente se enrola e pode se contradizer. Isso acontece, até às vezes a gente tá falando A
E aí no final da conversa já saiu Z e as pessoas já se perderam. Muitas vezes você não tá falando com a pessoa, o que eu tava falando mesmo? Eu esqueci, porque você se perdeu no raciocínio, você falou demais. Então evite falar demais. É super simples. A audiência, ela é objetiva e você precisa sempre trazer o juiz pro teu raciocínio. Então essa dica é super importante. Eu preparo os clientes, não induzo resposta, porque ele precisa falar a verdade. Sabe por quê? Porque a audiência, ela é um momento muito diferente processual. A audiência, ela é um momento em que a pessoa não está acostumada, por mais que seja preposto profissional, por exemplo, a pessoa não está acostumada a fazer audiência. O advogado tá. Até alguns advogados não estão tão acostumados assim. Por isso que tem muito audiencista. O que acontece? Ele tá num ambiente hostil e às vezes o juiz falando um pouco mais alto ou o advogado fazendo alguma piada, alguma coisa assim que ele se sinta ofendido, vai desestruturar completamente a pessoa. Então, se você tentar mentir, vai dar ruim. Quando a gente mente, a gente precisa estar à vontade para mentir. E aí, uma pergunta mal colocada pode colocar todo o processo aí a perder. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, não mintam. E para as testemunhas também. Não mintam, não pode mentir. O que eu vou falar com vocês é só para ver, faço as perguntas que normalmente seriam feitas, que eu acho que poderiam ser feitas, de uma forma que ele responda, que ele se sinta à vontade, com os termos que ele normalmente usa. Se usa palavrão, que fale palavrão. Se usa gíria, que fale gíria, para que a pessoa se sinta à vontade, para que o depoimento saia correto. E se eu ver que há mentira mesmo, ou da parte, eu normalmente não pego o processo. Por isso que eu faço umas 2, 3 entrevistas com os clientes e ainda questiono um tempo antes da audiência. E se eu ver que a testemunha tá mentindo, eu dispenso, agradeço a testemunha ter ido lá, mas falo que não vai precisar do depoimento dela, porque pode prejudicar o processo e também a credibilidade do advogado. Eu acho que é super importante. Não gosto de mentira no processo. Se tá errado, a gente tenta fazer um acordo, tenta fazer um pagamento, se é pela parte ré. Se é pelo autor, não acho interessante isso também, porque pode prejudicar sim o desenvolvimento e ainda mais, falar que a culpa é do advogado, que é o advogado que induziu ao processo. Então, observem muito isso, cuidado com isso, mentira no processo vai dar um problemão enorme. Então, assim, não mintam. Nunca. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí, que utilizem, e para vocês aí que não são advogados, conhecem um pouquinho do dia a dia e da preparação de um advogado para uma audiência.